sejam bem-vindas ao 5º episódio do Pode Crer. Hoje é um tema bem profundo, é como superar a dor do luto através da espiritualidade. E a minha convidada se chama Silvia Câmara. Ela é mãe de Giovana, filha única dela. Ela está vivendo esse luto. Infelizmente, Giovana faleceu ano passado através de uma leucemia. Hoje ela é empresária, junto com o marido dela. Eles têm uma fazendinha do Lacerda, lá em Gravatá, hoje com 40 animais. Então ela está vivendo, se renovando cada dia. E para a gente começar, eu queria que tu falasse um pouco desse empreendimento. O que é essa fazendinha? Como é que ela está vindo para você, te ajudando nessa superação desse luto? Boa noite, obrigada pelo convite. A fazendinha, ela me ajudou muito. Ela ajuda outras crianças e me ajuda também. Atualmente a gente está com um projeto direcionado às crianças atípicas, ao autismo. E trabalhar com essas crianças me deixa realizada, é muito gratificante. E a gente tem em torno de 40 animais, todos interagem com as crianças. Eles são bem tranquilos, são todos dóceis. E o retorno e o feedback que a gente recebe das mães é uma delícia. Porque a gente vê as crianças bem calmas, interagindo com os animais. Muitas delas têm reações diferentes, nunca tiveram contato. E é bem gratificante. Atualmente é uma terapia para mim e para as crianças que a gente trabalha. E faz festa de aniversário também, né? Faz. A gente faz aniversário, a gente faz... É mais direcionado ao evento de cavalgada, né? Que foi onde a gente iniciou, que a gente também tem um outro projeto, que é o Lacerda, Celas e Arreios, que é direcionado ao pessoal de equinos. E aí a gente agregou os mini animais da fazendinha. E eu já trabalho com Silvia, eu trabalhei, né, com ela há mais de quantos anos, Silvia? 7 anos. 7 anos foi só da tribo, né? Da tribo, e aí a gente trabalhou juntas, né, fazendo alguns trabalhos juntas. Então, assim, Silvia foi uma pessoa muito importante na minha vida. E nessa minha virada espiritual, a gente vai falar um pouco dessa história. E para começar, a gente vai falar quem foi Giovana. Giovana não foi um bebê desejado de início. Eu não tinha o projeto de ser mãe. E aí Deus mandou. E me ensinou muito, assim, sabe? Espiritualmente, emocionalmente. Ela me ensinou muito. E aí, quando a gente deu início à gestação, eu já descobri, já tinha uns 3 meses. Inicialmente eu fiquei bem... assustada, né? Mas aí a gente aprende dali a ser mãe e a sentir as coisas e tal. E aí, quando ela nasceu, que veio pra mim, eu percebi de início que ela era um serzinho bem iluminado. E a trajetória dela foi desse jeito mesmo, assim. Ensinou muito a muita gente. A mim só não, né? A minha mãe e a todos que estavam ao redor dela. Na verdade, por onde ela passava, você sentia a energia dela diferente. Muito tranquila, muito calminha, muito que ensinar. Um serzinho tão pequeno, com tão pouca experiência, mas ensinou muito a gente. Muita coisa. E como é que foi a descoberta, né, dessa leucemia? Como é que foram os sintomas? Como é que vocês descobriram? Com que idade? Há quanto tempo atrás? Giovana, quando tinha 12 anos, até os 12 anos, ela sempre foi uma criança muito elétrica. Fazia natação, fazia balé, fez judô, fez jiu-jitsu. Ela sempre estava buscando conhecimento. Ela queria fazer de tudo um pouco para se aperfeiçoar. Era muito interessante isso. E aí, com 12 anos, a gente percebeu que ela estava mais paradinha. E vieram os sintomas de febre durante a noite, dores de cabeça, era uma coisa que ela não tinha. Giovana, a gente nunca chegou a socorrer, nunca teve uma febre alta, nada disso. E aí ela ficou sem apetite, ela comia bem, se alimentava direitinho. Ficou sem apetite e aí a gente começou a ver a barriga meio que inchada e apareceram as ronchas. E aí foi bem preocupante. A gente levou ela inicialmente para emergência e aí fizeram os exames e tal, passaram os medicamentos e ela não reagiu bem a esses medicamentos. Foi aí quando a gente retornou para a emergência, a médica disse, uma médica pediátrica que estava lá, disse, tem alguma coisa errada com os leucócitos de Giovana, tá bem alterado. Eu vou encaminhar vocês, vou pedir uma ambulância e vou encaminhar vocês para o IMIP. E aí foi onde tudo começou, né? O diagnóstico veio. Nesse mesmo dia, a gente chegou à tardezinha no IMIP e aí, questão de horas, já diagnosticaram ela com... Inicialmente era um câncer no sangue. Não especificaram o que seria. E aí já subiu direto para UTI. Foi muito rápido. E aí
começou todo o processo, né? E como era esse processo? Como era a rotina de vocês? O que é que mudou a partir daí? Muda tudo, muda tudo. Inicialmente a vida da gente vira de cabeça para baixo, porque a gente está diante de uma realidade nova. Não conhecia muita coisa, na verdade. A gente não teve contato com nenhum paciente que teve isso e tal. E aí, quando eu recebi a notícia, eu lembro exatamente que minha mãe ficou esperando, né? Eu voltar, que eu tinha ido em casa buscar umas coisas para elas ficarem internadas. E aí, quando eu recebi a notícia, eu lembro que tinha um banco, como aqueles bancos de madeira de igreja católica. Sim. E aí, eu recebi a notícia, eu me ajoelhei ali, fiz uma oração. E dali ela já subiu para UTI. Já subiu de cadeira de roda e tal. E ali eu só pedia sabedoria a Deus e força para continuar, porque eu sabia que a caminhada ia ser longa. Mas eu sabia que tinha cura e que ia dar tudo certo. Era uma nova etapa que a gente ia viver. E aí a gente subiu e ela já ficou internada e já deu início aos protocolos. Minha mãe ficou com ela inicialmente, que foi meu braço direito até o fim, até os últimos minutos. E aí a gente continua. E a gente recebeu o diagnóstico, foi feita uma reunião com as médicas, com psicólogos e tudo mais, né? Assinamos termos e tudo. E ali a gente estava diante de uma nova realidade, né? Que exigia força da gente, fé. E tá bem emocionalmente, psicologicamente, mesmo não sendo fácil, para seguir e dar força a ela. Porque quem mais ia sofrer com tudo aquilo era ela. E eu lembro exatamente que quando a gente contou, não foi escondido nada dela. Todo o tempo a gente contava tudo que ia ser passado, tudo que ela ia fazer, todo o protocolo. A reunião, ela participou de tudo. E ela, muito inteligente, muito curiosa, perguntava muitas coisas e tirava dúvidas. Era bem interessante. Era uma menina, uma idosa, uma criança idosa. Sim. Ela sempre muito curiosa, perguntava de tudo, dizia o que estava sentindo. Nesse sentido, ela não deu trabalho nenhum a gente. E aí, mãe contando com ela, né, conversando. Mãe disse, minha filha, eu queria que fosse comigo. Isso uns 2 dias depois que ela recebeu o diagnóstico. Ela disse, vó, para com isso. A senhora não ia aguentar, não. Eu aguento. Aí a gente viu que tinha que ter força, né? Para continuar. Porque se ela, que é que mais ia sofrer, estava bem, pelo menos aparentemente, a gente tinha que estar bem para continuar a caminhada. E aí começamos, né? Quimioterapia, a queda do cabelo, os medicamentos que são muitos. Porque ela lidou muito bem, né, com a queda do cabelo. Foi impressionante. Inicialmente foi bem drástico, porque Giovana sempre foi uma menina muito vaidosa. Muito vaidosa, só se maquiar. Muito vaidosa. E ela estava numa fase pré-adolescência, né? Muito vaidosa. E aí eu lembro exatamente que quando a médica disse que o cabelo ia cair e tal, eu prometi a ela que a gente ia fazer ia colocar um mega. Quando o cabelo crescesse e a médica autorizasse, liberasse, a gente ia colocar um mega. E ela ficou com aquilo na cabeça. Disse, meu Deus, vamos ver, vai dar certo. E no primeiro, a gente descobriu em outubro, no Dia das Crianças. E quando foi em dezembro, ela estava bem carequinha. E ela se maquiou toda no Natal, no Ano Novo. Se maquiou toda, a gente já estava em casa, já tinha passado pelo processo mais doloroso, que são os 3 primeiros meses. E ela tirou muitas fotos maquiada. Carequinha, não tinha um cabelo, não tinha um fiozinho. E ela estava se sentindo bem, careca. Foi bem interessante. Uma vaidade lá em cima, magrinha. E eu lembro que quando a médica disse que o cabelo dela ia cair, ela pensou no meu irmão. E disse, Ronaldo é que vai raspar a minha cabeça. Porque Ronaldo tem o costume de se depilar e tinha uma máquina. E ela disse, vó, eu quero que Ronaldo raspe a minha cabeça. Quando a gente chegou em casa, 17 dias, ela teve alta da UTI. Ele aparou o cabelo dela, né? Que ia começar a queda. E aí, ele mesmo, ela que pediu a ele, no dia do aniversário dela, que os primos viessem e todos rasparam a cabeça. Minha mãe, que ela não sabia que ela ia raspar, fez a surpresa para ela. Meus 2 sobrinhos, Guilherme e Davi, filhos de Ronaldo e Ronaldo. E ela, né? A gente fez um vídeo. A gente fez um vídeo e esse vídeo viralizou. Ele vestido de Homem-Aranha, raspando a cabeça dela. E aí começou a trajetória. Então, assim, durante o tratamento a gente teve muitos altos e baixos. Mas ela reagia com muita leveza. E isso dava muita confiança pra gente, né? Pra gente seguir. Tinha momentos que ela tava mais triste. Tinha momentos que ela tava bem. Mas em momento nenhum ela ficou revoltada. Em
Em momento nenhum ela foi ignorante e grossa. E era interessante que ela agradecia tudo que acontecia. Todas as furadas que ela levava. Ela agradecia as enfermeiras bem baixinho, do jeitinho dela, sentindo dor, sofrendo, agradecia e seguia. Era bem isso mesmo. E esse primeiro tratamento durou quanto tempo? 1 ano, 2 anos? 2 anos e 6 meses. E aí ela teve a primeira cura. Foi. 2 anos e 6 meses. Com 2 anos e 5 meses ela estava ótima. O cabelo já tinha crescido, já tinha colocado mega, ela já estava bem, só estava indo só comparecer à médica para fazer os exames e seguindo. Ficou ótima, reagiu super bem, passou a parte mais crítica. E aí, quando foi 2 anos e 5 meses, a gente recebeu um novo diagnóstico. Foram feitos alguns exames e deu alguma alteração na medula. Até então ela não tinha feito o transplante de medula, não foi necessário. Não foi. Até aí não. A leucemia dela era mais simples, LLA, era só quimioterapia, tratamento, medicação. E ela ia se curar. Quando a leucemia voltou mais forte, e aí já veio a LMA. Mais forte, precisava de um tratamento. A mieloide aguda. E aí o show da gente caiu de novo, né? O dela principalmente, que ela já estava bem, já tinha voltado à rotina normal, na medida do possível. Já estava com outra visão da vida, tinha aprendido muito, a gente também. Estava com planos, e aí voltou mais forte. No íntimo dela, ela já sabia, porque tudo que ela sentia, ela dizia, gente, quando ela ia tomar sangue, ela dizia, eu acho que eu vou tomar sangue, que eu tô me sentindo muito fraca. Quando a gente batia no hospital, ela tomava sangue. Ela aprendeu a controlar o que ela sabia exatamente o que precisava. E toda a medicação, ela sabia quais eram os sintomas que ela ia sentir. Sim. E qual a medicação que precisava. Ela já se preparava para aquilo. Então, o tratamento dela, de alguma maneira, foi leve para ela, porque ela aprendeu a sofrer menos, porque ela sabia o que vinha. Sim. E uma coisa interessante durante todo esse tratamento é que, mesmo ela em tratamento, ela continuou estudando, ela continuou fazendo as tarefas, ela fazia as provas online, as apresentações. Ela continuou a escola dela, que é o que ela mais amava. Quando a médica dizia, Gi, você não vai poder ir para a escola, era o chororô. Porque era o que ela queria, era voltar às aulas e voltar à rotina, e isso aconteceu. Quando a gente recebeu o segundo diagnóstico, aí já não dava mais, porque ela ficou muito fraquinha, muito molinha. É outra enxurrada de remédios, de medicação, de preparação para receber um transplante, né? E inicialmente foi feito os exames, né? Na mãe, no pai, no meio-irmão, e nenhum deles deu 100% de compatibilidade para fazer o transplante. E aí ela foi abençoada por 2 doadores da Alemanha. Ela foi para o banco de dados, o Redome, e aí eu já defendia a doação de sangue. E quando minha filha passou pelo transplante de medula e foi para esse banco de dados, eu comecei a estudar a respeito do banco de doadores de medula óssea. E é uma história linda, assim, sabe? Cada história que a gente vê, cada doação, é lindo. E aí, a medula dela veio da Alemanha, de 100% de compatibilidade. Um doador, homem de 27 anos, que ela nunca viu na vida, e Deus mandou esse homem. E aí ela se internou, a gente começou todo o processo de novo, ela se internou num hospital português para fazer o transplante lá. E existia uma possibilidade dela ir para São Paulo para fazer lá, mas aí conseguiram colocar ela aqui, no português, e foi feito lá o transplante dela em dezembro. E foram quantos meses da segunda notícia? Foi muito rápido, né? A gente recebeu em torno de abril, em dezembro, já fez o transplante. Nossa, foi muito rápido. Foi muito rápido. E aí, vida nova, né? A gente comemorou muito. Foi assim, acabou, né? Agora, vida que segue. Para ela também, ela tinha muito essa vontade de viver. E aí, dezembro foi feito o transplante, com 13 dias a medula pegou, vida nova. Aí ela já conseguiu passar o ano novo em casa. Passou eu, ela e mãe juntas. A gente comemorou, foi ótimo. A chegada de 2024. Foi. E aí, em junho, ela passou 7 meses. Julho, mais ou menos. Ela passou 7 meses curada. Vivendo como se não houvesse amanhã. Deus deu essa oportunidade de viver 7 meses
de uma forma de despedida dela, sabe? Foi uma preparação para se despedir dela. A gente tem certeza disso. Toda vez que a gente reúne a família para conversar, a gente tem certeza disso, que Deus deu uma nova chance dela viver 7 meses aqui e fazer tudo o que ela tinha vontade. Nesse período, ela viu os primos, que eram as pessoas que ela mais amava, como se fosse irmão. Ela viajou para Petrolina, a médica deixou ela ir. Ela ganhou um cachorro, que era o que ela mais queria. Então, assim, tudo que ela planejou, ela conseguiu realizar. E aí, quando foi em julho, a gente recebeu o pior de todos, o diagnóstico de que a medula não estava reagindo mais, que tinha uma coisa errada. E era como se ela já soubesse, que ela sonhou que a doença voltava. Ela disse à minha mãe: vó, eu sonhei que a doença voltava. Eu acho que eu não vou ter sossego mais nunca na minha vida, pensando com esse medo, vivendo com esse medo. E foi o que aconteceu. A doença dela voltou e foi muito rápido. Os médicos tentaram um novo protocolo, ficaram estudando o que fazer, como seria, mas ela estava muito debilitada, porque é uma doença muito agressiva. E por ela ter passado 3 anos e pouco no tratamento muito intenso, o organismo fica muito debilitado. As veias não reagem, é difícil o acesso, o organismo não reage bem ao tratamento, é muito pesado, ela não se alimentava direito, não tomava água direito, enfim. E aí, ela ficou muito debilitada, ficou um tempo internada, foi para UTI. Os médicos achavam que ela não voltava mais quando ela ficou internada a última vez. Reuniram a gente, conversaram, porque ela foi muito ruim, ela ficou muito ruim. A gente meio que entrava e ela não respondia, ficou lá desacordada, só respirando com aparelhos. E eu lembro que minha mãe disse: eu pedi a Deus para que ela voltasse para se despedir da gente. E foi o que aconteceu. Ela voltou e passou 15 dias. E ela foi para casa, né? Foi para casa. E aí, foi mágico, sabe? Ela mesmo muito fraquinha, ela conversava, ela orava. Todo esse tempo, ela que chamava a gente para orar e nunca perdeu a fé. E aí, ela pediu para voltar para casa. Os médicos disseram que não tinha muito o que fazer. E aí a gente foi vendo que a coisa foi ficando séria, que as quimioterapias eram muito fortes e o organismo dela não ia reagir bem, não estava reagindo bem. E cada vez ela ia ficando mais fraca. E aí perguntaram a ela o que ela queria, né? E ela disse: quero ir para casa. Quero ir para casa. Quero ficar com meu cachorro. Quero ver meus primos. Ficar eu, minha mãe e minha avó. E assim foi feito. A gente foi para casa e vivemos intensamente os 15 últimos dias de vida dela. E foi tudo que ela pedia, a gente fez. A gente conversava muito, a gente orava. Teve um período que ela ficou meio que... Deus foi tirando meio a consciência dela, acho que pra ela não sofrer tanto, sabe? E aí, quando ela já não tava falando mais coisa com coisa, a gente ligou pra médica e pediu pra levar ela de volta pro hospital e que ela sofresse menos, porque é muito agressiva, a doença é muito agressiva. E, querendo ou não, você não tem estrutura numa casa de cuidar de um paciente desse, já que ela não tava tomando medicação nenhuma para que o organismo reagisse, né? Tava só um paliativo mesmo, para quando Deus quisesse levar. E aí, a gente levou ela pro IMIP, chegamos no IMIP de meio-dia, e 4 horas ela descansou. E dia 14 de agosto. E aí, na semana antes do dia 14, eu mandava mensagem todo dia pra Silvia. E eu me lembro muito bem que o dia 11 era o dia dos pais. E eu estava começando meu despertar espiritual nesse período. E aí eu ia para a igreja, mas era tudo muito novo, eu não entendia os sermões ainda. E nesse dia teve um sermão específico falando de nós, como os filhos de Deus, como a gente tem que ser obediente, como a gente tem que agradecer as decisões que vinham de Deus, porque Ele é nosso Pai. E eu questionava, eu dizia: como é que pode? Elas 3 dentro de casa, sofrendo muito, e Silvia não permitia ninguém chegar perto. Era só as 3, Eu sentia que a gente tinha que viver muito aquele momento e que
foi permissão de Deus ficar as 3 juntinhas. E aí eu me desesperei naquele culto, dia 11 de agosto. E no dia 14, quando Silvia mandou a mensagem, e Giovana descansou, quando eu estava indo para o IMIP, eu pronto, agora a Silvia vai, a fé dela é inabalável, porque ela sempre dizia, Deus vai curar minha filha. E eu indo pro IMIP, nossa, Silvia vai estar arrasada, Silvia vai estar... vai abalar a fé dela. E aí, essa foi a minha maior lição de fé que eu já vi de uma pessoa tão forte como ela, por isso que ela está aqui hoje. Porque quando eu cheguei lá, eu vi uma pessoa, mãe, arrasada, tinha acabado de perder a filha. Mas a mensagem que ela disse para mim, que eu nunca vou esquecer, foi: Deus fez o melhor para minha filha. Ele preparou cada minuto. E foi lindo, foi lindo. A despedida dela foi muito bonita. Porque a gente sentia que ela estava indo, mas que estava acontecendo exatamente como ela pediu, sabe? Deus foi maravilhoso em permitir que a gente se despedisse, que a gente realizasse todas as vontades dela. E foi muito, muito, muito importante para a gente aquele momento, nós 3 agarradas, uma revezando na outra, na hora do banho, na hora da comida, da alimentação, com muito sacrifício, porque ela praticamente não saía da cama e vai definhando. É doloroso você ver o sofrimento, mas você sabe que aquilo foi o que Deus escolheu e que ela vai descansar e todo mundo vai descansar, porque é sofrimento para todo mundo. Ela sofre, a gente sofre e quem está ao redor também, mas ele preparou cada minuto da despedida dela e a gente passou 4 horas do lado dela no hospital, conversando e dizendo a ela que estava todo mundo bem, para ela descansar bem. E, assim, foi muito importante aquilo ali. Ela viu quem ela queria ver. A gente viu que ela estava em paz, sabe? O semblante dela era de paz, de que bom que vocês aceitaram e que eu posso ir tranquila. Era essa a sensação que a gente tinha. E como é que foi esse 1 ano e 3 meses depois, né? Porque, com certeza, os primeiros meses foram os mais difíceis. Imagino que tudo lembrava ela o tempo todo, né? Continuou do mesmo jeito. Como a gente era muito ligada e meio que ela era a cabeça de tudo, ela que planejava as festas e tudo mais, a gente continuou sentindo muita falta. Mas é uma falta assim. Hoje, a gente ainda sente aquela alegria de lembrar das coisas boas dela. Tem dias mais fáceis e tem dias mais difíceis. No aniversário dela agora, a gente passou o primeiro aniversário sem ela. Foi muito difícil. Mas eu acho que a gente estava num processo de luto tão recente, porque ela faleceu em agosto. Em novembro foi o aniversário dela, que não doía tanto. E esse ano, depois de 1 ano e 3 meses, foi uma dor, assim, insuportável. Eu passei o dia todo com pressão alta. Eu trabalhei, fiz um evento que me ajudou muito. As pessoas, não sei como você consegue. O trabalho me ajuda muito. Eu trabalho com o que eu amo. Eu faço o que eu gosto. Eu amo meus animais. Eu amo os bichos. Meu esposo está do meu lado me dando todo o apoio. E isso ajuda muito. Um dia você está bem, outro dia você não está tão bem. Mas a gente vai seguindo, né? Continuando. E aí vai tornando o percurso mais leve. E eu e minha mãe, uma se escorando na outra, né? Quando ela tá ruim, eu converso com ela, e a gente faz uma oração e continua. E a gente procura lembrar dos momentos bons. Porque durante os 4 anos e pouquinho de tratamento, tiveram momentos muito bons do diagnóstico que a gente comemorou, e tiveram uns não tão bons assim. E ela comemorava igual. Ela dizia, Deus vai me curar, vai ficar tudo bem. Essa era a fala dela. E isso foi o que estimulou a gente continuar. Porque ela lutou tanto para viver, né, com tanta garra, por que a gente não vai lutar também, né? Já que Deus deu a oportunidade da gente ficar aqui e continuar. Exato. Então, é não se entregar, né? Momento triste, sai um pouco, chora, mas não pode... Respira e volta. Que aquilo se torne constante por muito tempo. Então, Não pode se entregar. descobrir as atividades que lhe motive a voltar. Que lhe dá algum tipo de prazer, alguma distração, nem que seja momentânea. Às vezes até escutar uma música me tira de um momento de tristeza. Às vezes não acordo tão bem, aí eu
vou fazer alguma atividade, boto uma música e aí eu já me animo, já esqueço e já consigo concluir aquela atividade do dia. De noite já é outra história, entendeu? Trabalhar ajuda, cuidar dos bichos ajuda, uma caminhada ajuda, uma conversa gostosa, tomar um café me ajuda. E aí você vai descobrindo o que você gosta e que torna o dia mais leve, para você não sofrer tanto. Mas sempre com o pensamento nela, sempre. Tudo que eu faço, eita, a gordinha, gostar disso. Ela faria isso. É automático. Sim. É automático. E aí, vamos falar um pouco do CREE agora. Depois dessa data, para mim foi muito marcante, né? Essa lição de fé. E aí, neste dia, eu disse para mim mesma, nunca mais eu vou questionar Deus. Porque se Silvia está passando por essa situação e aceitou, porque o normal da maioria das pessoas iria se revoltar. Ia dizer, como? Tanto tempo de luta E eu perdi minha filha depois de 4 anos de uma luta contra uma leucemia. Eu perdi minha filha com 16 anos. E Silvia em nenhum momento até hoje, nem Não. ela nem Giovana, eu nunca vi nenhuma das duas questionar e reclamar. E daquele dia pra frente eu decidi não questionar mais. E aí as coisas começaram a dar certo. Os sinais começaram a vir na minha vida, eu comecei a ter mais vivência espiritual, e por isso que eu defendo tanta espiritualidade, de várias vivências, não é só através da religião, a religião é um caminho, mas tem várias outras vivências. E quando você começa esse percurso da vida e vê os sinais, a gente começa a ficar confuso. Será que é a gente que está vendo demais? Ou será que é a conexão com Deus? Né? E eu lembro muito bem que as pessoas começaram a dizer, Luana, tu tá procurando, tu sai na rua já procurando, esses sinais é tu que tá vendo demais. E aí eu fui estudar sobre isso e descobri um fenômeno chamado ilusão de frequência, que a psicologia diz que é um viés cognitivo, que quando você aprende algo novo, você está passando por um momento novo da sua vida, sua atenção toda fica focada naquilo. Então, por exemplo, uma grávida, quando ela anda na rua, ela vai ficar vendo grávida, mas não é porque tem mais grávida na rua, é porque a atenção dela está focada naquilo que ela está passando. Ou então eu vou comprar um carro vermelho, eu vou sair na rua, só vou ver carro vermelho. E as pessoas diziam que era isso que estava acontecendo comigo. Então eu comecei a ficar sem dormir, eu comecei a ficar mais agoniada. Mas eu sei que não é isso. Mas como eu falar isso para as pessoas? De alguma forma você sabia que não era aquilo que as pessoas estavam falando. Não era aquilo. E aí tem um episódio muito importante, muito interessante, que eu vou falar para vocês um pouco, até pelas cores do CREI. Como é que a gente decidiu essas cores, que é o azul, amarelo e branco. Eu vou contar um pouco essa história, você vai me ajudar. Foi mais ou menos em setembro. Foi em setembro. A gente começou a decidir sobre o CREE, essa transformação toda, essa importância de equilibrar os 4 pilares e principalmente falar sobre espiritualidade. E começou a vir muitas mensagens para mim dessas cores, azul, amarelo e branco. Então eu pegava um livro, azul, amarelo e branco, eu ia na rua, azul, amarelo e branco, e aí todo mundo, tu tá procurando demais, tá ficando doida de ver tanto azul, amarelo e branco. E aí, numa sexta-feira, eu tava indo para Santa Cruz fazer entrega, que eu trabalho costurando em fábrica de roupa infantil, e aí minha mãe, a gente entrega muito em Santa Cruz, Caruaru, e a gente indo para lá, os outdoors, a maioria azul, amarelo e branco, e minha mãe, mas é porque azul, amarelo e branco é a cor de marketing, o marketing usa muito essas cores. E minha mãe tá fazendo mentoria, que ela recebia um exercício uma vez por semana. E os outdoor, azul, amarelo e branco. Até de Recife até Caruaru. Quando chegou em Caruaru, ela, tá bom, Ana, para de falar sobre isso, tu que tá procurando. Tá bom, vamos parar de falar. Nesse mesmo momento, chegou uma mensagem dessa mentoria que ela estava fazendo, passando um exercício que era uma vez por semana. E quando ela abriu a mensagem, ela fez assim, nossa, meu Deus, pronto. E eu da BR dirigindo, o que aconteceu? O que será? O que será? E aí ela recebeu uma música que eu não conhecia, de Ana Vitória, que se chama Amarelo, Azul e Branco. E aí quando a gente ouviu a letra dessa música, tem tudo a ver com o meu projeto, com o CREE, é a música que a gente batizou para o CREE. E aí foi quando eu decidi as cores, que é azul, amarelo e branco. E ficou, né, essa história. Logo depois, a gente se encontrou, né? Se vê aí como é que foi esse encontro. Um encontro bem aleatório, para colocar os babados em dia. E aí, entre um assunto e outro, Luana falou do projeto CREE. E eu comentou da música, né? E eu disse... Não, eu não comentei. Tu não tinha falado da música? Só falei do projeto. E aí eu disse que essa música era a música preferida de Giovana. Não, eu falei das cores
Aí eu disse, até tem uma música que Giovana gosta muito, que foi ela que me apresentou, que eu não conhecia. Ela tinha um gosto musical bem adulto, assim. E eu disse, que música é essa? E ela foi e me apresentou a música e eu comecei a gostar da música e é exatamente a música do projeto. Do projeto. E aí a gente começou a ver muitas ligações. E aí veio pra mim a Uma clareza coisa puxa a outra, né? que não era eu que estava vendo demais. São confirmações. Só veio confirmações. E aí você começa a aprender o que é, a diferenciar o que A forma de Deus falar com você. Ele fala com cada pessoa de uma forma. E essa foi a maneira que ele encontrou de falar com você. E você teve a sensibilidade de entender os sinais, né? Isso. E como é que tu começou a tua espiritualidade? Porque tu é tão forte, tu tem certeza da tua fé, de onde é que veio ela? Eu acho que minha vida toda não foi, assim, uma vida fácil, confortável. Eu tive muito que correr atrás. Eu sempre tive essa garra desde novinha. E eu sempre priorizei Deus na minha vida, de uma forma ou de outra. Meu pai era de uma religião, minha mãe de outra. E eu sempre me guiei por mim. O que eu aprendi aqui, eu aprendi ali. E eu ia me sentindo mais confortável em conversar diretamente com Deus. Quando eu recebi o diagnóstico, sempre a gente busca mais Deus na dor, né? Isso. Eu já tinha uma fé normal, vamos dizer assim. Quando eu descobri o diagnóstico de Giovana, que eu recebi aquela bomba, eu disse, ô Jesus, é eu e tu agora. Ninguém pode me ajudar mais. É o Senhor me dá sabedoria aos médicos e que seja feita a tua vontade. Pronto. E assim eu segui. Todo dia. E Giovana sempre teve uma fé incrível. Era assim, por mais molinha que ela tivesse, para a quimioterapia mais forte que ela tivesse feito, ela dizia, vamos orar para dormir. E pegava na mão da minha mãe, e ela começava a oração e a gente finalizava. Isso me marca muito. Toda vez que eu vou orar o Pai Nosso, eu lembro dela. Ela sempre orava o Pai Nosso. E aí eu fui me firmando, e Deus foi me confirmando e falando, e Ele fala, e confirma, e era assim, Ele falava hoje, amanhã acontecia. Eu pedia muito, então, me ajuda, Senhor, o que vai acontecer? Qual vai ser o próximo passo? E Ele me dizia, e me preparava para aquilo. Então, quando a notícia vinha, eu meio que já sabia o que vinha, sabe? E aí a gente vai aprendendo a conversar com Deus, ficar mais íntima, mais próxima. E quando ia acontecer com Giovana, quando Giovana descansou, Deus usou minha cunhada, botou minha cunhada foi lá em casa, e foi a única pessoa que entrou e disse, eu vim aqui porque Deus mandou eu vim dar um recado a vocês. Isso foi um dia antes, que ele vai levar a filha dele, para vocês descansarem, que tá tudo bem. Pronto. Dali a gente já sabia o que ia acontecer. No dia seguinte, a gente fez uma oração, todo mundo se emocionou e tal. E ela acordada, entendendo tudo que estava acontecendo. Ela só dizia, por que vocês estão chorando tanto? Eu tô bem, desse jeito, eu lembro exatamente. Uma vozinha bem fraquinha, que ela tava muito molinha. Ela orou com a gente e conversou. Bem incrível, foi incrível. Ela tava assim, espiritualmente muito tranquila. Eu tenho um vídeo do momento que a gente recebeu o diagnóstico de que ela foi desenganada e os médicos disseram que não tinha mais o que fazer, dela conversando com as médicas dela, muito tranquila, muito em paz. Lindo assim, sabe? Toda vez que eu assisto eu me emociono. Ela com a vozinha em paz, conversando, dizendo às médicas que estava tudo bem, muito conformada, assim, lindo, lindo. Uma coisa de Deus mesmo, assim, não sei explicar. E aquilo me tranquilizava, eu dizia, ela tá bem, né? Deus já preparou ela e tá tudo certo. E aí, isso vai trazendo força e eu não sei o conforto, mas Deus conforta a gente e me tranquiliza sabendo que ela tá bem. Eu tenho certeza que ela tá bem. E ele já me confirmou, já conversou, ele usa pessoas, ele usa oração. Eu recebo muita confirmação na oração. Eu oro pela manhã e à noite. E eu recebo muita confirmação na oração. E Deus fala tremendamente comigo. E depois que eu escuto a oração, eu consigo seguir meu dia, sabe? É incrível. Eu não consigo não escutar a oração. Eu sei que sempre Deus vai ter alguma coisa para me dizer. E Ele tem me confortado e eu continuo seguindo e tenho usado pessoas. Mas é assim, é espiritualidade mesmo. Não tem... É eu e Deus, a gente conversa e eu continuo. E qual a dica que você dá para quem está começando? Porque é muito difícil essa questão de orar, conversar com Deus. As pessoas vão se sentir meio
doida, assim, tá conversando com uma pessoa que, né, que a gente não tá vendo. Como é que surgiu, né, isso na sua vida? Quando eu recebi o essas diagnóstico de conversas? Giovana, eu recebi uma amiga minha de Portugal, mandou uma oração para mim. Sabe aquela coisa que você faz assim, abre? Eu estava num momento muito crítico do tratamento de Giovana, muito abalada. E eu abri a oração. E tudo que o pastor falou era sobre Giovana. Tudo, do começo ao fim, era sobre o tratamento de Giovana e o que ia acontecer. Você tem que ter uma sensibilidade, né, para entender aquilo, para entender que a oração é para você e que ele está falando com você. Isso leva um tempo. E depois desse dia, eu agradeci muito a ela, né? Eu não consegui mais não ouvir aquela oração. Eu não consigo não ouvir. Antes do tratamento de Giovana, eu frequentava uma igreja. E na igreja Deus falava muito comigo. E aí a gente se mudou de Recife para Gravatá. E aí eu não estava frequentando mais a igreja, mas eu continuava em oração. Porque eu acho que a oração vai além a conexão com Deus vai além de igreja, de religião. Isso. É você e Deus, é uma conexão muito forte. Eu tenho muito isso com Deus e eu entendo que ele tem muito isso comigo. E ele usa pessoas e eu recebi muita confirmação do que ia acontecer, de qual seria o próximo passo. E assim foi acontecendo. E as coisas foram acontecendo. E quando Giovana descansou, eu meio que estava preparada. Claro que a despedida deixa você mais tranquila. E, de alguma forma, Deus me avisou que aquilo ia acontecer. E eu consegui deixar ela seguir. E dali para frente, eu sofri, eu chorei. Foi doloroso, está sendo, continua sendo. Eu acho que esse luto nunca vai passar, nunca. As pessoas dizem, melhora um pouquinho. Não, até agora, eu sofro igual. Eu choro igual. Eu sinto o cheiro dela, eu sinto a voz dela, eu escuto a voz dela, eu sonho. É uma conexão muito forte, mãe e filha, né? Mas eu tenho uma tranquilidade no meu coração que eu não sei explicar. Eu acho que é Deus me tranquilizando. E é isso, você ser forte, porque a pessoa que está passando por esse processo, ela sofre mais do que você. E ser forte para dar força a ela para continuar. E que seja feita a vontade de Deus. Desde o meu entendimento de gente, que seja feita a vontade do Senhor. O que ele decidir, está decidido. Ninguém mais do que ele. Ele decide e a gente só continua e segue. E eu acho que essa tua fé que realmente trouxe essa força, né? Porque é impressionante. Eu acho que sem fé, não, a pessoa não continua, não. Muito difícil. Perder o ser que você gerou, que é a pessoa que você mais ama, você nem conhecia, e você passa a amar enlouquecidamente. O que ela sente, você sente. Isso. E, de repente, Deus pegar de volta, porque não é nossa, é dele, né? E pegar de volta. E você tem que se conformar com aquilo ali, dói, mas você sabe que ela tá no melhor lugar. Ela foi para não tinha lugar melhor para ela ir, não tinha lugar melhor para ela estar. E a gente tem que seguir, né? Sim. Por ela, principalmente. Porque ela lutou muito e ela tem muita fome de viver. E aí, se eu tô aqui, eu tenho que continuar, eu tenho que seguir. E eu sei que ela tá bem, eu tenho certeza que ela tá bem. E pra gente finalizar, eu queria que tu desse uma dica de tudo que a gente conversou aqui, pra quem tá passando por isso. O que é que ela pode ouvir pra confortar um pouco e pra seguir em frente? A gente escuta muitas histórias durante o tratamento, né? De qualquer situação, a gente escuta muitas histórias, mas eu acho que você tem que focar no seu problema e o que vai acontecer dali pra frente, só seguir os protocolos do jeito que tem que ser feito, os médicos estudaram para aquilo, e seguir. O que tiver de ser, vai ser. A gente não muda. Então você entrega nas mãos de Deus e continua. Viver um dia de cada vez. Resolver um problema de cada vez. Porque se você sofre por antecedência, é pior. Em momento nenhum na minha mente passou que Giovana ia morrer. Nunca. Nunca. Eu sabia que ela ia se curar. E eu me baseei nisso para continuar. Todo dia eu dizia, ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem. Quando você se apega com a cura, mesmo o médico dizendo, não tem cura, não tem jeito.
Se apega com Deus e vai. Pega no mão dele e vai. Ele vai te guiar, ele vai te orientar, vai botar as melhores pessoas e a caminhada vai ser leve. Leve, entre aspas, né? Porque o diagnóstico é muito difícil. É uma doença muito pesada. A pessoa fica muito ruim. Mas um dia de cada vez, um problema de cada vez, curta aquele momento, ela tá bem, curte o momento. A gente costumava dizer que ela era muito horário, assim, Giovana tá bem agora por hora. Daqui a pouco ela tá ruim, daqui a pouco ela tá bem. Porque o tratamento fazia muito isso. E a gente aproveitava exatamente aquele momento. Isso é pra vida. Não é só pra quem tá com algum diagnóstico, receber algum diagnóstico de doença. É pra vida. A gente tá aqui, momento, né? tá tudo bem. A gente pode sair e não está tão bem assim. Então, pode parecer... É muito comum as pessoas dizerem, vamos viver hoje. Mas tem que ser o hoje. Sim. Porque a gente não sabe se vai acordar. A gente não sabe se vai ter o próximo momento, o próximo horário. A gente não sabe. Tudo depende, tá nas mãos de Deus. Tudo é Ele que decide. E graças a Deus que a gente não sabe o que vai acontecer. Que só acontece. Porque imagine se você só recebesse o diagnóstico e daqui a 4 anos ela vai embora. Imagina o desespero que ia ser isso na mente da pessoa. Sim. Né? Você desiste logo do início. Então, as coisas de Deus são perfeitas, assim. Perfeito. Tudo que Ele planeja e acontece é da melhor maneira. A gente só aceita. Não tem o que fazer. Eu queria agradecer sua participação, a sua história. A história de Giovana é linda. Espero que você que esteja assistindo até agora se conecte com a nossa história. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta para ela, pode falar aqui com a gente, aqui no Instagram do CREE. E a gente entra em contato com você. Obrigada.